Boa noite, gente. Está aqui de tarde hoje, né? É um prazer também estar aqui com vocês. Eu sei, né? Sou professora já. Aliás, vou começar. Sou técnica agrícola, formada na antiga Escola Agrotécnica, né, de Salinas. Depois eu fiz zootecnia na Unimontes. Depois, em sequência, eu fiz mestrado em zootecnia também pela Unimontes. E depois o doutorado na área de zootecnia na UESB em Tapetinga. E de lá, então, já tive algumas experiências em trabalho no campo. Já fui funcionária, né, do IMA, já trabalhei em frigorífico, fazendo inspeção de frigorífico, laticínios. E depois eu continuei tentando concurso e passei no concurso do Instituto Federal do Pará. E lá eu sou docente, ministro de disciplinas nos diversos cursos, mas o foco lá é a agronomia e o técnico em agroecologia. Também dou aula na biologia, já dei aula na informática, a gente vai se adaptando ao que vai aparecendo para a gente, né? E aí, quando o Tonico e as meninas me convidaram para vir aqui, eu fiquei muito feliz e satisfeita em saber que vocês têm esse grupo de pesquisa, grupo junto, que assistem palestras, que conversam entre si. Os grupos de pesquisa e de discussões, de estudo, não são fáceis, tá? Eles são extracurriculares, não tem nota, então depende muito mesmo dessa vontade de vocês. Fico muito feliz da sala estar cheia, de vocês estarem aqui, tá? E aí, quando a gente pensou no que falar para vocês, o foco do grupo Cuidando do Boi é pecuária, principalmente de corte. E aí existem muitos desafios que a gente vai ter agora para frente. A gente já teve alguns, mas outros estão se espelhando da agora para frente. E acho que é importante a gente pensar neles, deixar claro que acho difícil eu trazer soluções aqui, os desafios que são enormes, mas a gente precisa começar a pensar neles, vislumbrá-los e começar a realmente o que a gente pode fazer na nossa micro-região, na nossa macro-região, no nosso país, para conseguir desenvolver essa pecuária da melhor maneira possível. E essa palavra sustentável é da moda, né? E a gente vai falar um pouco sobre ela, o que é que significa essa palavra sustentável, tá? E aí, esse todo mundo já sabe, mas a gente precisa repetir, até porque isso é um ganho do agro brasileiro. Nós somos o maior produtor de carne bovina e o maior exportador de carne bovina. Isso é um motivo de orgulho para todos que trabalham lá, todos que compõem a cadeia do agro. Isso é competência, isso é trabalho duro, tudo junto que nos levou a essa posição de destaque no mercado internacional. Então, é importante falar sobre ela. No ano passado, dados ainda de 2025, 4,25 milhões de toneladas foram exportadas no Brasil e 12,35 milhões foram produzidas. Isso é fruto do trabalho do agro, tá? Que envolve vocês estudantes, envolve o nosso vaqueiro, envolve o médico veterinário, o zootecnista, o agrônomo, o técnico agrícola que trabalha na fazenda, toda essa cadeia junto, trabalhando, tá? Então é importante a gente dizer isso, são dados do mapa americano, né, da USDA, mas é importante a gente falar sobre isso. E aí, pensando então no nosso planeta, nós já somos o maior produtor de carne bovina do mundo e o maior exportador. Nosso segundo maior concorrente aí é qual país? Estados Unidos, tá? E em terceiro, quarto lugar, a gente tem aí China e Estados Unidos como exportadores e produtores, tá? Mas a gente precisa pensar o planeta para mais adiante. Os dados que a gente tem é que, por volta de 2050, a população vai chegar a 9 bilhões de pessoas. E aí vem a pergunta, como nós vamos manter a nossa pecuária sustentável e fazer comida para esse tanto de gente? Isso é nossa função, como vocês estudantes, nós como trabalhadores do campo, a nossa função é alimentar essas pessoas, tá? O mundo terá que aumentar em 70% a sua produção agrícola nos próximos 40 anos. Gente, isso é muita coisa. Isso é 70% da produção. A produção de soja brasileira, ela vem batendo recorde ano a ano. E aí, você vê um dado desse, que ela vai precisar aumentar ainda 70% a mais do que ela já produz. Isso é muita coisa. Como é que a gente vai fazer isso? Manter
as pessoas manter emprego no campo, fazer automação, preço baixo, não desmatar, não sofrer com as mudanças climáticas. Como é que a gente faz tudo isso junto? Por isso que a gente precisa começar a pensar em como a gente faria isso. E aumentar a produção certamente vai impactar nisso aqui, que a gente precisa manter a qualidade do meio ambiente. E eu digo, eu estou usando essa palavra especificamente qualidade, porque hoje em dia o desmatamento o uso da terra requer muito mais do que só esse uso corriqueiro. A gente precisa aumentar a qualidade e conservar a área também. São as duas coisas que a gente precisa fazer juntas, tá? E aí, para definir pecuária sustentável, ela é uma atividade de criação de animais baseada em técnicas que não prejudiquem ou reduzam os danos causados à natureza. Eu acho que, ao longo da caminhada de vocês, nenhuma disciplina disse que a pecuária não causa nenhuma mudança no meio ambiente. Já falaram isso? Em geral, qualquer criação ou plantação, ela faz uma modificação no meio ambiente. Você abre o solo, você aduba, você remove o solo. Isso tudo causa uma modificação. Até que ponto que isso é prejudicial? A gente precisa pensar nisso, tá? E aí, quando a gente pensa em pecuária sustentável, a definição de pecuarista não é somente o criador de bovinos. A pecuária é a criação extensiva de animais. E hoje a gente observa um retorno das outras criações para essa criação mais sustentável. Por exemplo, a gente tem as criações de suíno ao ar livre, a gente tem a criação dos frangos em capim. Eu trabalho muito com forragem, e é engraçado você falar com o produtor, ele meio desconfia de você assim, fala, olha, esse capim é bom para galinha. Eu acho estranho capim para galinha, sim. Tem capins específicos para a criação de galinhas caipiras. Então, essas criações todas que a gente tem no campo, no pasto, a gente pode considerar como pecuária. Mas é claro que a gente vai focar aqui, principalmente na pecuária de porte mesmo, tá? E aí, sustentabilidade também é uma palavra da moda, mas que tem uma definição muito grande. O que é sustentável? Ele é ambientalmente correto, economicamente viável e socialmente justo. Eu acho essa definição importante a gente utilizar e deixar ela definida aqui para a gente, porque e muitas vezes quando você propõe ao produtor ser sustentável, ele diz, isso não vai dar dinheiro. E a nossa definição de sustentável aqui na veterinária, na academia, é sustentável economicamente. Nenhum negócio, principalmente zootecnistas, que o objetivo é sempre o lucro, o economicamente viável para a gente aqui é imprescindível, tá? E socialmente justo também. A gente precisa pensar no meio ambiente, precisa pensar nas pessoas e precisa ganhar dinheiro com isso também. Essa é a pecuária sustentável que a gente que eu proponho para vocês, a gente pensar ela um pouco mais aqui hoje, tá? Certo? E aí, quando você pensa em pecuária sustentável, a gente tem que retornar à ONU, essas Nações Unidas, Organização das Nações Unidas, e que vem há alguns anos fazendo algumas conferências de redução das mudanças climáticas e diminuição dos impactos das mudanças climáticas no ambiente. E aí ela propôs 17 metas, que são as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que todo mundo precisa obedecê-las ou tentar encaixar a produção nelas para desenvolver o mundo de uma maneira mais sustentável. No nosso caso aqui, algumas delas se encaixam na pecuária sustentável. Então, um dos objetivos da pecuária sustentável é diminuir a fome ou levar a fome a zero, que esse é o objetivo maior da ONU. Emprego digno e crescimento econômico. Lembra que quando eu falei de sustentável, ele precisava ser socialmente justo? Já foi-se a época de trabalho escravo, em que o nosso agregado da fazenda trabalhava 12 horas por dia ganhando R$50. Isso já não existe mais. O trabalho precisa ser digno e seguro. E quando ele é digno e seguro, ele recebe por isso, tá? Consumo de produtos
consumo e produção responsável. Então, a nossa carne que vai estar sendo produzida e o pasto que a gente está produzindo também é um pasto sustentável. Ele está sendo feito da melhor maneira possível, com responsabilidade, com as fontes de água, com a qualidade do solo, com as pessoas que estão ao redor, todas elas estão sendo levadas em consideração. E também combatendo as alterações climáticas. Quando a gente pensa em pecuária sustentável, eu vou pensar... A primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando a gente pensa em pecuária sustentável. Esses animais vão estar onde? No pasto. E quando eu penso em pasto, eu estou ajudando a combater as alterações climáticas também. Eu estou cobrindo o solo de alguma maneira, né, com esse capim e não deixando ele descoberto. Isso já é uma maneira pequena, simples, mas é nessas pequenas atitudes que a gente consegue fazer e diminuir, né, essas alterações climáticas que estão acontecendo. Vocês já tinham visto isso aqui? O Tunica, os professores já viram, quando a gente escreve um projeto de pesquisa, de extensão agora, ele tem que apresentar qual desses 17 objetivos que a gente está tentando, que o nosso projeto se enquadra nele. Então, quem de vocês já escreveu o projeto, a gente tem que colocar isso aqui. Então, é importante a gente trabalhar com isso. Esse ano, para nós, lá no Pará, na verdade, o ano passado, foi muito importante que a gente... eu sou mineira, tá? Mas, né, eu já me sinto pertencente. O ano passado a gente sediou a COP30, né, lá em Belém. Então a gente teve o Instituto, o Estado, todo mobilizado, pensando nessa COP, e é lá naquelas reuniões de comitê, de políticos, ativistas, ambientalistas, cientistas, é que esses objetivos são formados a partir daquelas discussões lá. Então é importante que a gente tenha isso em mente e saber que, olha, eu nem sabia, mas eu já posso consumir a produção sustentável, responsável. Eu já faço comida tentando diminuir, pensando em diminuir a fome no mundo. Isso tudo, em geral, o pecuarista já faz. Só que ele não sabe que está encaixando aqui nas ODS, né? Por isso que é importante a gente ver isso. E o que a gente pode fazer para manter ou melhorar a nossa pecuária para que ela seja sustentável? Boi bonito a gente tem. Uma coisa só? Não. Infelizmente, não há uma ferramenta só para que a gente resolva o problema. Os desafios são muitos e as respostas também são muitas. Em geral, é um conjunto de ações que levam a essa pecuária sustentável. Tá? Só que a gente precisa pensar em que um passo de cada vez é melhor do que ficar parado. Então, se a gente consegue andar, fazer um pouquinho, a gente já está avançando na busca dessa pecuária mais sustentável. E sustentável para o meio ambiente, socialmente e economicamente. A gente precisa desse tripé funcionando para que ela seja realmente sustentável. Um dos principais desafios que a gente tem é a profissionalização. Professora, não acho não. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Recuperação de passagens de áreas degradadas, a pressão pelo zero desmatamento, né, ou pela diminuição. As metas, na verdade, elas são zero desmatamento, tá? E a gente, mais realisticamente, trabalha com a diminuição do desmatamento, tá? Adequação às exigências internacionais, respeito ao bem-estar animal e custo de implementação de novas tecnologias. Esses são os desafios mais importantes que a gente tem para os próximos anos da pecuária, tá? E resolvê-los não é tão simples quanto a gente pensa, mas vamos pensar neles aqui. Primeiro que eu queria falar com vocês é sobre a profissionalização. Nada contra, mas a pessoa que monta uma loja dentro da cidade, ela se profissionaliza. Ela vai na prefeitura, ela tira um alvará, ela se organiza, ela ficha um funcionário. Na roça, vai indo, vai deixando que vai dar certo, tá? As chácaras, os sítios, as fazendas, como vocês queiram chamar, elas precisam dessa profissionalização também. Quando o dono encara aquilo como um negócio profissional, a equipe dele ao redor também se imune
desse gosto também por essa profissionalização, tá? E aí, as empresas, elas precisam ser burocraticamente empresas rurais, tá? Não pode ser a minha fazendinha lá, que eu herdei, que ainda está no nome do meu pai, que faleceu há 30 anos atrás. A gente precisa organizar a documentação disso, até porque financiamento depende dessa documentação que ela esteja organizada, tá? Principalmente esses financiamentos menores, quando a gente fala em Pronaf, Banco do Nordeste, esses financiamentos pequenos, a gente precisa de documentação da terra e documentação também da fazenda. E é importante dizer isso aqui, ó, eu não sou contra e nem estou falando contra os negócios familiares, muito pelo contrário. A maioria das fazendas são negócios familiares, mas ele pode ser familiar e pode ser profissional ao mesmo tempo também. É muito comum vocês mais jovens saírem da faculdade e trabalhar com o pai e sofrendo bastante. Porque ele mexe com isso há 30 anos, você formou em veterinária agora. E ele vai falar o seu, ele sabe mais que eu. Isso é um dos pontos da profissionalização. Às vezes ele contrata, em geral, são pessoas mais jovens mesmo, né? Mas ele não quer muito considerar o que o mais jovem fala, tá? E hoje, uma fazenda, para ela desenvolver geneticamente, nutricionalmente, ela precisa de um profissional como veterinário trabalhando com ela, tá? Então, isso aqui é um primeiro passo para a gente desenvolver a pecuária sustentável, profissionalizando mesmo, regularizando a empresa, né? Que, de certa forma, é uma empresa rural. Outro ponto que a gente precisa pensar em pecuária sustentável, ela é a pasto. Qual a maneira mais barata de criar bovinos? Há alguma dúvida com relação a isso? Não. Mas o produtor não considera o pasto como uma lavoura. Joga a semente lá que Deus cuida. E, em geral, Deus cuida mesmo, porque realmente ele é muito bom. Mas tem como fazer mais e melhor. Eu tenho como fazer da maneira correta. Lá onde eu estou, por exemplo, é o maior produtor de soja, né? Do Pará e do Mato Grosso. Eles fazem análise de solo de 6 em 6 meses. Mas no capim, não. Por que não? O ponto de partida de uma boa pastagem é a análise de solo. Ah, eu não sei fazer não, contrata quem sabe. Ah, não tem laboratório aqui não, tem SEDEX para isso. A Shopee, então, agora tem saquinho, tem tudo, você consegue, tudo tá ali. As ferramentas estão mais fáceis agora, tá? Uma análise de solos aqui em Montes Claros, na UFMG, custa R$35, uma análise de solo simples. Uma composta custa por volta de R$70. Então, isso não é um tipo de custo que a gente precise desconsiderar, a gente tem que fazer, tá? Depois que a gente considera a pastagem como uma lavoura, a gente faz análise de solo, faz correção, né, conforme a análise lá, e aí sim a gente tem um pasto de verdade, um pasto formado, e não a capoeira que a gente comumente conhece como pasto. Eu até trouxe umas fotinhas aqui, porque quando a gente vai visitar em fazenda, é maravilhoso o que a gente vê. 52% das áreas de pastagem no Brasil, elas apresentam algum nível de degradação. Quando elas estão degradadas, ela comporta um número menor de unidade animal por área. Ela aumenta a compactação, o que provoca a erosão e a lixiviação dessa área. Então, é uma cadeia de coisas que vão acontecendo quando eu não trato esse pasto da maneira correta. Ao todo, são 89 milhões de hectares de áreas degradadas. E aí, o que o produtor, há 20, 30 anos atrás, fazia? Abriu a área, o pasto ficou fraco, abre uma nova área. Mas a gente já saiu dessa fase um pouco, porque as áreas estão bem mais caras hoje, né? Então, está mais difícil. Isso aqui é um pasto? Gente, firmeza é ou não é? Sim. Isso é bonito. Isso é um pasto? Na maioria das fazendas que a gente chegar, ele vai te apresentar, vai rodar com o produtor, ele, bora lá ver meu pasto, você vai todo animado, chega, estufar o peito, chega lá e fala assim, olha meu pasto como tá ali, tá verdinho. Tá verde. Mas se a gente for pensar em folha, se a gente for pensar em parte terra, rica em proteína que o animal vai comer, tá fraco. Tá fraco. E pior ainda quando você vai nesse. Eles fazem, tá ruim porque esse ano choveu pouco.
Mas você vai ver na primeira chuva, você vai ver que o capim vai crescer, vai dar 50 centímetros de altura. Isso aqui, gente, não devia ter animal. Não devia ter animal. Você está deixando o animal com fome, você está maltratando o solo e você está perdendo o restinho do pasto que tinha aqui. Mas isso aqui é uma realidade para a gente, tá? E eles sempre põem a culpa na chuva, no tempo. Tem sempre uma desculpa. Um pasto desse aqui, ele requer reforma. Ou, se não, nem sei, é uma recuperação ou reforma completa, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado para o que a gente chama de pasto. O pasto que a pecuária sustentável pede é um pasto assim, ó, em que o animal tenha quantidade de material para comer. Aqui eu consigo colocar 2 UA, 3 UA, a depender de como eu estou criando. Aquelas outras alternativas lá, eu vou ter animais engordando e emagrecendo ao longo do ano. Porque isso aqui está feio. Você imagina na seca, como é que não vai estar? Certo? Mas isso aqui é muito comum, viu? Vocês vão... E não pode falar também que vai estar ruim, não. Pra depender do jeito que você falar, a pessoa não gosta, não. Você fala, vai com jeitinho, fala, olha, tem como melhorar. Aí a gente solta sempre a frase, tem como melhorar. E o manejo de pasto, ou a reforma e recuperação de pastos, ela não garante a volta completa disso. Porque esse slide, inclusive, é da professora Janaína, que ela fala muito sobre isso, que é da área de forragem também, sobre esse vício que é recuperar, empolgar a quantidade de capim que a gente tem e voltar de novo para a mesma situação. Então, o pasto está degradado, é feita a reforma, o pasto fica lindo. Mas ele fica lindo e a gente continua fazendo conta. Que conta que é essa? Quantidade de folhas e de massa seca que eu tenho por área e quantos animais cabem. Essa boniteza toda aqui não te dá liberdade para colocar qualquer quantidade de animais, tá? Até porque a gente maneja mal e retorna para isso aqui. As plantas, elas vão morrendo e elas respondem com as daninhas aparecendo novamente, tá? E essa figura clássica, a maioria de vocês já deve ter feito forragem, né? Forragem é uma bênção, uma das melhores disciplinas da faculdade. Aproveitem aí. Isso aqui tem todo ano. Por que o produtor não se planeja se todo ano é isso aqui? Excesso de produção de pasto nas águas e falta de pasto na seca. Isso é certo que vai acontecer o ano que vem. O que você está fazendo? Nada. Essa é a resposta mais correta. Em geral, o produtor não responde nada, não, tá? Ele vai falar, ele vai dar uma alternativa. Mas aí ele não fez programação forrageira, ele não fez planejamento, ele não fez feno, ele não fez capim, ou ele não fez silagem, ele não colocou um pasto diferido, ele não tem um bom de proteína, e ele vai comprar suplemento seco mais caro na hora da necessidade. Por isso que o planejamento é importante. Eu não espero faltar, eu já me planejo, tá? Isso é ser sustentável. Porque eu não sei quanto é um saco de milho. 70, 80 reais. Vai piorar. Quando for julho e agosto, vai ficar mais caro, porque a demanda vai aumentar. Todo ano é isso, todo mundo sabe disso. Tá? E aí, o que a gente pode adotar para tentar minimizar essa degradação e o mau uso e mau manejo das pastagens? Certamente, o que a gente usa muito e disseminado como uma das técnicas melhores para a gente diminuir a degradação de pastagem é a divisão das áreas de pastagem, tá? Quanto mais divisões eu consiga fazer economicamente viáveis, é importante dividir as áreas para conservar e manter as áreas. E hoje a gente tem uns nomes bonitos aí para coisas, né? Tem a RIP, tem a TIP, você sabe o que são isso? A RIP é recria intensa a pasto, a TIP é terminação intensa a pasto. A gente tem um tipo de pasto que chama rotativo, que é de um professor lá da Federal do Rio Grande do Sul. Todos eles usam rotação de pastagem e divisão de áreas de pastagem também. Tudo a pasto, intensificando a produção.
Por que eu estou dizendo isso? Existem ferramentas. A gente só precisa adequar elas ao lugar onde eu estou, que são essas ferramentas de intensificação de uso da pastagem, tá? Porque aqui, na forragicultura ou no pastejo, eu quero animal gordo, pasto saudável e solo rico. Independente do animal que esteja em cima, eu quero que esses 3 pilares continuem, eles estejam juntos. Para o ano que vem eu quero boi, para o ano que vem eu quero capim e eu quero solo que seja produtivo também, tá? E aí, hoje o que a gente tem como o melhor manejo, segundo a ciência, para a adoção de manejo de pastagens é a altura de entrada e saída. É isso. Cada capim é uma coisa, tá? Então, para cada gênero, para cada espécie ou para cada tipo de criação, a gente vai ter alturas e entradas diferentes. Mas o que define a altura de entrada e de saída? Eu preciso ter um resto de capim. O animal não pode comer até no chão, justamente para deixar que esse capim, na primeira chuva ou no intervalo que ele tenha, ele rebrote, tá? Essa é a intenção principal aí do manejo de pasto por altura. A gente precisa, outra coisa que parece tão óbvia, adequar o capim ao lugar onde eu estou. Qual é o melhor capim de todos? Não há essa resposta? Justamente. Quais são as suas condições? Aí a gente pode dar essa resposta. O produtor que trabalha com isso há muitos anos, ele sabe, por exemplo, que os capins do gênero pânico, que agora são chamados de megatícios, eles são muito mais produtivos e mais altos, produzem mais massa do que os capins do gênero braquiária, por exemplo, que hoje são urucroa, né? Ainda tem isso, estão mudando de novo. É outra coisa, tá? Não se preocupem. Você chegar para o produtor e falar que acabou a braquiária, ele vai achar primeiro que você está doido, tá? Então, urucroa fica para a gente aqui na academia e na fazenda a gente usa braquiária mesmo, porque é como eles entendem. Os do gênero pânico, ou os megatícios, eles produzem muito mais massa, mas também eles são muito mais exigentes. Isso quer dizer que eles não se adequam a qualquer manejo ou a qualquer solo, tá? Aumento da exigência aumenta também a exigência do solo e de nutrientes. Então, não dá para dizer que eles são os melhores. Realmente, eles produzem muita massa, mas eles não se adequam a todas as condições. E nós estamos pensando, a maioria de vocês aqui é da região de Salinas, né? Não somos Salinas, mas somos da região. Região árida, que é a divisa entre o Cerrado, a Mata Atlântica e a Caatinga. É uma mistura aí de três biomas, né? E a gente tem uma seca bem marcada, com períodos de chuva bem próximos. Então, a gente tem que pensar nisso, tá? Aqui, por exemplo, a gente não tem calor, então já ajuda muito, né? Gente, pode dormir. Vocês nunca viram calor é no Pará. O que faz aqui é o mel com açúcar. Pode acreditar que eu não estou nem exagerando. Vai por mim. A sensação térmica, né, é uma coisa impressionante. Você tem que ir lá para ver. Isso aqui tá ótimo. Quando eu não posso fazer o enriquecimento do solo, que realmente o enriquecimento do solo, o que é? É agregar nutrientes, adubação, eu preciso pelo menos a correção, gente. A maioria dos nossos solos aqui da nossa região são o quê? Ácidos, tá? Isso implica na dissolução, né, na distribuição do fósforo e na diminuição do crescimento das plantas também, esses solos ácidos. A gente já sabe por que a gente não corrige. Tá? E hoje em dia, nas áreas de pastagem, a gente não abre mão das áreas de sombreamento. O sombreamento é para o capim, é para o solo ou é para o animal? É para o animal. Aqui é o manejo de pastagem se adequando ao que a gente chama de bem-estar animal. É uma condição para os animais. Nós somos em Salinas, calor é aqui. Acabei de falar que não, né? Mas o sol é aqui. E a gente precisa, os animais precisam, tá? E a gente precisa também do planejamento forrageiro. Vamos fazer silagem? Vamos. A silagem é pensada pelo menos 8 meses antes, um ano antes
do período que ela vai ser utilizada. Por isso que eu não falo em produção de silagem, eu falo em planejamento. Ela requer plantio, correção, colheita e armazenamento, tá? Isso tudo demanda tempo, demanda planejamento. Parece até uma aula de administração, né, gente? Mas a administração não foge a zootecnia, a veterinária não foge dessa administração, não. Infelizmente, não tem como, tá? O que a gente tem visto nos últimos anos foram as secas ficando mais intensas. Então, o período de seca está aumentando. Lá na região da Amazônia, a gente tem visto isso. Ano passado, os rios secaram a ponto de comunidades ficarem isoladas, porque só chega de barco e não tinha água, tá? Isso faz muito tempo que não se via lá. E aí é um consenso também na ciência que a gente precisa, independente dos animais que estejam, suplementar. Quando eu suplemento, eu evito aquele efeito do boi sanfona, que é ele perder peso, e eu também provoco um descanso do solo e da pastagem. Eu acabo reservando a minha pastagem, o animal come, mas não tudo, tá? Eu deixo resíduo. Esse resíduo que sobra vai me ajudar na rebrota da próxima estação, certo? E aí, a gente chega no outro desafio, que é o primeiro que eu falei foi a profissionalização, o segundo foi a manejo, a recuperação de pastagens, e o próximo desafio que a gente tem para a pecuária sustentável é o que a gente chama de desmatamento. O que é desmatamento? Qualquer área é desmatar? Área o quê? A gente considera, quando a vegetação é nativa e você retira essa vegetação, você está desmatando. Aqui na nossa região, a gente tem poucas áreas, em relação a outras do país, poucas áreas de área de mata nativa, né? A gente tem uma degradação já bastante grande da nossa região. Quando a gente está falando especificamente de desmatamento no Brasil, em geral, a gente está focando na Amazônia. Lá a gente tem ainda uma grande área enorme de floresta nativa e essa floresta nativa está sendo desmatada. Quando você vê lá no jornal os índices de desmatamento estão aumentando, em geral no estado do Amazonas, do Pará, do Mato Grosso, do Maranhão, que são esses lugares onde que a gente tem reserva ainda de floresta, tá? Mas é importante deixar claro para vocês que, apesar dos nossos políticos sempre falarem da legislação, a legislação contra o desmatamento ou contra o desmatamento ilegal, ela é bastante ampla e cobre a maioria dos crimes que a gente tem. O que a gente não tem é fiscalização, que a gente não consegue alcançar essas áreas de desmatamento. Hoje, o levantamento de desmatamento é todo feito por satélite, né? Ele consegue localizar do alto onde são as áreas que estão sendo desmatadas. Mas a nossa legislação é bastante ampla mesmo, tá? Ela envolve pequenas, grandes, médias áreas, todas descobertas e desmatadas, existe legislação para isso, tá? O difícil é, num lugar que só se chega de barco, lá 5 horas de barco, lá na Amazônia, para pegar um desmatador lá. Isso é que é difícil, tá? Mas a diminuição do desmatamento da Amazônia sempre é um foco quando a gente vai falar em sustentabilidade. Tem um tanto de gente querendo falar da Amazônia, né? Vou pitaco na Amazônia não, tá? E aí a gente precisa falar de duas coisas. O desmatamento da Amazônia tem diminuído ao longo dos anos. Então, quer dizer o seguinte, o Estado brasileiro tem feito seu trabalho. Está zero? Não, mas está diminuindo, que já é alguma coisa. E a maioria da nossa área de produção não é nessas áreas desmatadas ilegais. Então, o nosso boi não pode ser o vilão do desmatamento. A maioria das últimas áreas desmatadas na Amazônia foram para a produção de soja. E por que o boi leva a culpa? Precisa de um marketing aí para a gente, né? Não, as áreas lá, tem bastante área para o bovino, mas as maiores áreas de desmatamento não são para isso, tá? Mas o mercado exige que a gente diminua o desmatamento. Isso é uma exigência dos mercados europeus e americanos. E a gente não pode simplesmente não prestar atenção nisso. Isso é importante para a gente. A sorte é que abrir novas áreas, principalmente aqui em Minas Gerais, na nossa região, é muito caro.
E aí os produtores já estão entendendo que realmente renovar uma área que eu já tenho é legalmente e economicamente mais interessante do que abrir novas áreas, tá? Isso tem nos ajudado também. E aí, existem muitas técnicas que a gente pode utilizar e que estão sendo mais trabalhadas nessas regiões, né, onde a gente tem grande índice de desmatamento, que são as SAFs e os ILPFs. Sabem o que são? As SAFs são sistemas agroflorestais, em que a gente traz junto boi, floresta e capim, para todo mundo junto, vivendo em harmonia, fazendo reciclagem de nutrientes. E tem a integração lavoura-pecuária também, que são todos esses fatores juntos, vivendo em harmonia, um ajudando a desenvolver o outro. E a gente precisa trabalhar com isso aqui, ó, dentro e fora do Brasil. Então, se 80% da área da Amazônia ainda é intacta, é muita coisa. Se o desmatamento tem diminuído nos últimos anos, isso também é bom. A gente precisa usar isso a nosso favor, já que tem tantas outras coisas contra. Eu não estou dizendo que o desmatamento acabou, não. Eu estou dizendo que ele vem diminuindo. E isso pode ser usado a nosso favor, tá? Quando a gente pensa em desmatamento, a gente está pensando nessas áreas aqui. Então, só como exemplo, obviamente, aqui a gente tem uma área de floresta nativa e ela foi totalmente devastada para a produção, por exemplo, de soja. A gente tira tudo. E aí a gente tem esse solo descoberto uma parte do ano. A gente tem perda, lixiviação de nutrientes, da matéria orgânica que está em cima do solo. Existe uma série de questões que a gente tem aqui, tá? Mas eu tinha opiniões diferentes antes de morar no Pará. Se você me perguntasse, eu era completamente contra o desmatamento. Hoje eu não sou. Porque existe gente lá. Onde eu moro, do aeroporto mais perto, são cerca de 300 quilômetros, que eu demoro 7 horas, porque a estrada ainda é de terra. Então, a gente precisa pensar de que o desmatamento zero, ele pode ser, ele é nosso ponto, é onde a gente queria chegar, mas as pessoas que estão lá na Amazônia, elas têm direito também de desenvolvimento. E estrada, por mais simples que seja, estrada é desenvolvimento, tá? Então, quando não sai, por exemplo, o licenciamento ambiental de uma estrada, porque vai derrubar parte da floresta, talvez a gente precise pensar o que essa estrada também vai trazer para as pessoas que estão lá, morando naquela região, tá? E aí as SAFs, elas são esses sistemas que ajudam a reduzir a emissão de gases do efeito estufa, ajudam a recuperar áreas, faz a ciclagem de nutrientes, aumenta o bem-estar animal, pois dá esse conforto, né, debaixo das árvores, tem um incremento na produtividade de grãos e forragem, aumenta a diversidade de culturas e de micro-organismos também nesse ambiente, já que eu tenho aí três fatores, né, juntos, aumenta a renda do produtor e ajuda também na maior infiltração e retenção de águas de chuvas do solo. Então, as SAFs é uma alternativa, a gente vem utilizando bastante lá, bom debaixo das árvores mesmo, tá? E aí a gente faz o enriquecimento do solo plantando capim mesmo, tá? Então a gente tem esses componentes no SAF, que são as árvores, o pasto e os animais. E eles conseguem viver em harmonia, desde que a gente consiga fazer esse manejo, né? Melhor possível. Tem algumas fotos bem bonitas, são fotos de internet, tá? Não são minhas, não. Mas que a gente consegue oferecer condições boas para o capim, condição boa para a floresta e condição boa para o animal também. Tá? Outra questão que voltamos para o marketing, que pesa muito sobre a pecuária, é a produção de gás metano. O gás metano, CH4, é um gás que causa ou aumenta o efeito estufa. E os bovinos produzem? Sim, não há como negar. Tá? Mas 22% só da produção de gases estufas é que é relacionado ao bovino. E vocês, veterinários, eu zootecnistas, sabe o que a gente não quer? É que esse metano seja desperdiçado. A gente quer que o metano produzido dentro do rumen, pelos micro-organismos do rumen, ele seja aproveitado e seja convertido em proteína microbiana. Como é que eu faço isso? Alimentando os animais com a dieta balanceada de maneira correta.
quantidade correta de carboidratos, de proteínas, de fibras, vai fazer com que o animal diminua o desperdício de gás metano. O que é isso, então? Como é que eu faço para diminuir os gases metanos? Pasto, suplementação e manejo correto. Isso vai diminuir muito a produção desse gás que aumenta o efeito estufa. Essa posição nossa aqui, né, dos bovinos, dessa 22% da produção, tem a ver com a quantidade de bovinos que a gente tem no mundo, né? Nós temos muitos animais. É por isso que a gente tem essa grande produção aí de gás metano. Mas quando a gente cria pasto, suplementa, a gente tem uma menor produção aí do gás metano, né? E sendo liberado. A maioria do gás metano é liberado por onde? Pelo arroto, né? Ou pela eructação. Isso. E aqui outro desafio que a gente tem são as mudanças climáticas. A pecuária é responsável, ela tem sua parcela de responsabilidade sobre as mudanças climáticas, sim. Mas as mudanças climáticas vão acontecer, estão acontecendo independente do que a gente esteja fazendo na pecuária. Existem outros fatores também que estão levando essa mudança, né, no clima. E a gente pode fazer algumas coisas na pecuária para diminuir essa incidência, né, ou essas mudanças, ou desacelerar as mudanças, seria o termo mais correto, tá? A gente pode fazer diminuição de insumos químicos. Então, os fertilizantes utilizados no Brasil, a maioria vem da Rússia, são importados e estão super caros porque a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Mas hoje existe uma pesquisa brasileira com uso de biológicos, né? Bastante interessante, bastante premiada também, para nos ajudar a diminuir o uso de insumos químicos. Utilização de energias renováveis também na nossa fazenda, isso ajuda também. Tratar os resíduos. Quando eu penso em SAFs, eu penso em LPF e no animal a pasto, em geral a gente não faz tratamento de resíduos, porque os resíduos são reabsorvidos, ciclados lá no pasto mesmo. Mas quando eu estou pensando em pecuária confinada, a gente tem uma grande quantidade de resíduos e eles precisam ser tratados antes de ser liberados, tá? Porque eles também são poluentes. Aqui em Minas Gerais a gente tem um programa até da Copasa, que é o Programa de Conservação das Nascentes, tá? O produtor é premiado por conservar as nascentes. Isso, ele é premiado financeiramente, mas é absolutamente óbvio de que a gente tem que preservar as fontes nascentes da nossa, que estão na minha terra, elas estão sob minha responsabilidade, elas não são minhas, tá? A gente precisa conservá-las e também fazer um uso racional de agrotóxicos e medicamentos. Vocês veterinários sabem disso e vão saber muito mais ainda. Vocês vão passar a receita, falar que 10 ml, e ele vai falar assim, eu vou dar 15, né, para garantir. E esse uso descontrolado dos medicamentos também retorna ao solo, retorna às fontes de água e acabam fazendo o que a gente chama de enriquecimento das bactérias, né? Elas vão ficando mais resistentes aos medicamentos que a gente tem. Tá acabando, viu? Vocês deu sono aí? Não. E aí, a gente tem um foco no mercado consumidor, nos nossos consumidores, tá? O clima já vai mudar, nós precisamos nos adaptar. Mas o nosso consumidor também, principalmente o europeu e o americano, eles são bastante exigentes e eles têm o que o brasileiro, muitas vezes, não tem. A gente escolhe carne aqui pela qualidade ou pelo preço? Em geral. Queríamos nós comer picanha todo dia, né, os meninos? No churrasco. Mas, infelizmente, a gente não tem, em geral, eu estou falando da população brasileira, em geral, em média, a gente não tem essa opção, esse poder aquisitivo dessa escolha. Já os americanos e os europeus, eles têm uma condição, né, de poder fazer essa escolha por outros motivos que não sejam motivo financeiro. Então, eles se preocupam mais de onde que vem essa carne, se ela é verde, se ela é sustentável, se ela vem do Brasil, mas ela não pode vir da Amazônia. São esses tipos de critérios, eles já usam que a gente não usa aqui. Pelo jeito que vocês me responderam, vocês são o rei do dia da carne do supermercado, porque ele já está mais barato, vai todo mundo correndo lá. Tá? Toda boa dona de casa faz isso também, tá? É o certo. E aí, eles querem saber procedência da carne. E a rastreabilidade, apesar dela não funcionar como deveria ser,
Para carnes importadas, a gente exporta o selo e exporta também a procedência da carne. Tá? Existem pessoas e grupos de pessoas muito grandes desses países de primeiro mundo que, sabendo que a carne é de uma área de desmatamento ilegal, eles não compram. A gente muitas vezes sabe que o boi a partir do frigomato e compra também. Tá? Eu conheço essa história. O processamento também é uma questão importante para a gente aqui. Vocês são veterinários, essa parte de inspeção de alimentos é muito importante, porque a maioria da carne brasileira produzida aqui, ela é processada aqui mesmo e é fornecida, né, e é exportada congelada, tá? Processada. Então, as indústrias de processamento, elas precisam se atentar muito a essas questões de qualidade, boas práticas de fabricação, os POPs, que é os procedimentos operacionais padrão, tudo isso tem que ser seguido à regra, porque uma empresa que não respeite, que não esteja fazendo isso, ela cessa a exportação do país inteiro, ela prejudica as indústrias do país inteiro, tá? E a gente tem órgãos fiscalizadores disso. O processamento de carne é fiscalizado por quê? O MAPA é o fiscal federal, tem o estadual, que é o IMA, e tem o municipal, que é a Secretaria, né, de Meio Ambiente. Normalmente é o SIM, selo de inspeção municipal, selo de estadual de inspeção, selo de inspeção estadual, CIE, e o federal, o CIF, que é o federal, tá? Então, não basta fazer uma carne de boa qualidade, um boi gordo, com uma idade baixa, ganho de peso alto, se na hora do processamento aquela qualidade que eu tenho não foi perdida. E aqui a gente deixa mais um adendo. A maioria dos animais que a gente cria aqui no Brasil são animais do gênero zebu, né? Que são animais que naturalmente já têm uma condição de carne mais dura do que os animais de origem europeia. Da quantidade de calbaína e calpastatina que tem lá na hora de fazer a mudança do perfil de carne para músculo, de músculo para carne, tá? Certo? Então, o processamento é muito importante e quanto maior o poder aquisitivo, mais exigente a pessoa fica com a obtenção de carne, tá? Depois que a gente começa a trabalhar, a gente começa a comprar aquelas carnes maturadas, não sei das quantas, que a gente olha lá e fica com vontade e depois a gente pode, tá? E tem gosto de carne. A rastreabilidade para a gente aqui também é um fator que ainda está engateando. No Brasil existe o SISBOV, né, que é o Sistema de Inspeção de Bovinos, mas quem faz a própria rastreabilidade é o próprio produtor. Animais exportados, em geral, precisam dessa rastreabilidade. Eu nem sei como é que está funcionando aqui, Antônio. Lá a gente faz para deparar a rastreabilidade aqui. Aqui eu não sei quem vai fazer, não. Pois é, está faltando gente que faz também esse serviço, né? Então, não basta para a pecuária funcionar de maneira sustentável, não basta só a parte do campo, tá? A gente precisa pensar aqui, ó, no melhor material genético adaptado para a nossa região. Esse material genético em cima do capim também adaptado à nossa região. O uso discriminado, né, de medicamentos, de insumos e depois o processamento da carne também interfere na qualidade dessa carne. Então, é uma cadeia ali, quando a gente fala o ciclo pecuário, a cadeia pecuária, porque são várias etapas e todas elas constituem a pecuária de qualidade que a gente tem no Brasil, mas que pode ser melhorada. Com a mudança, né, de pontos aí a gente pode melhorar. E aí, só retomando aqui, outro ponto importante que a gente precisa falar sobre sustentabilidade é a questão do bem-estar animal. Então, existe uma declaração dos direitos dos animais, isso é mundial, feita pela ONU, isso desde 1978, em que todos os animais têm direitos. E quais são os direitos desse animal? É antagônico, né? Eu vou criar um animal bem, mas o fim dele é morrer. Sim, tá? Mas durante, sua obrigação como tutor dele, todo o tempo de vida dele, que ele seja criado da melhor maneira possível. Livre de fome,
de sede, de dor, de sofrimento, e podendo expressar as suas condições, seus instintos naturais, tá? Então, é antagônico, mas sim, é sua responsabilidade quando ele está na sua fazenda criar ele da melhor maneira possível, tá? E aí, quando a gente pensa em bem-estar animal, ele abrange todas as etapas, então, desde o filhote até o abate. O abate precisa ser o que a gente chama de abate humanitário também, com o menor sofrimento possível ao animal. O animal estando doente, ele precisa ter assistência veterinária para fazer, né, a cura desse animal. E aí vem outro ponto que na zootecnia, a maioria dos animais, a gente não cuida muito não, né? A gente vê faca, né? Mas quando a gente pensa em eutanásia ou morte, a gente está pensando também em livrar ele da dor, tá? Então é esse o ponto que a gente tem. O animal não pode viver em sofrimento, tá? Então, bem-estar animal refere-se ao estado físico e mental de um animal em relação às condições onde ele vive e ele morre, tá? Então, os frigoríficos são todos projetados para que o animal, durante o caminho que ele vai até o abate, ele não veja nada, ele não ouça barulho, ele não sofra, ele é insensibilizado e depois ele morre. Isso para quê? Para que o animal não sofra, mas que me responda também com qualidade de carne, tá? Animal estressado libera adrenalina e produz uma carne de pior qualidade, tá? E aí, assim, olha, sombreamento é importante. Os animais respondem, se a gente passar de carro aqui meio-dia, lá onde vocês estão indo para a aula, os animais ali da bovinocultura, vocês vão ver debaixo das árvores, tá? Eles estão sofrendo. Tem vários estudos que mostram, com infravermelho, que mostram que os animais, independente da pelagem, é claro que tem pelagens que absorvem mais o sol, sim, mas independente da pelagem, os animais que ficam todo o tempo no sol acabam absorvendo mais temperatura, ficam mais quentes do que os animais que têm direito ao sombreamento. Então, o sombreamento é muito simples de fazer. Quando eu não tenho árvore, eu tenho sombrite, a gente inventa alternativas para poder oferecer esse conforto para os animais, principalmente na hora que eles vão ruminar, né? Que é essa hora de descanso deles, da ruminação e do osso, tá? Eu coloquei aqui essa fotinha, eu já até falei sobre a nossa condição. A gente está aqui, bem na encruzilhada, quase, né? Desses 3 biomas, e a gente não tem exatamente um bioma definido para a nossa região, mas o que a gente sabe é que a nossa seca é muito marcada, muito marcada. Então, o período de seca tem durado mais de 6 meses, e aí a gente tem chuvas concentradas. Isso aconteceu esse ano, vai acontecer em 2027, vai acontecer em 2028, vai acontecer em 2029. O que você vai fazer com isso? Você não pode chegar em 2029 para resolver o problema. A gente precisa começar a pensar dele agora, tá? Aí, só mostrar a vocês, eu moro aqui, ó. Porque assim, pertinho, ali do lado, pertinho, na beira do rio Tapajós, no bioma da Amazônia. E aí, a gente tem o que a gente chama de alto custo da automatização. Ele consta como um desafio para a pecuária, mas o que a gente tem visto é que a automação tem sido muito mais barata do que quando eu estudava, previa-se que a automação ia ser mais difícil e mais cara do que ela é hoje. Porque os nossos smartphones conseguem fazer uma série de coisas aí maravilhosas. Tem coisas muito boas e coisas muito ruins também. A gente é que precisa saber fazer esse filtro. E a automação de temperatura, de hora que liga o comedor, tudo isso a gente consegue hoje, por aplicativos, fazer. O que acontece? Essa automação, de certa forma, é cara e não está acessível à maioria dos produtores. Tem gente que não sabe ligar o celular, usar o smartphone. Para essa pessoa é inviável. Mas vocês, estudantes que já nasceram na era da tecnologia, a automação é importante. A gente precisa começar a se ater a esses aplicativos. A Embrapa tem cerca de 75 aplicativos diferentes para acompanhar vento, temperatura, umidade, tipos de capim, solo. Então, são várias ferramentas que a gente tem às nossas mãos e podem utilizar e devem ser utilizadas. O que a gente não pode cobrar é um senhor de 80 anos começar a fazer automação da pecuária dele. Ele não tem essas ferramentas para isso, mas vocês, estudantes, têm essas ferramentas para isso, tá? Mesmo assim, ainda a gente considera elas como sendo de alto custo, tá? Não é para todo mundo ainda.
Mas você já deve ter visitado fazendas aqui próximas que tem automação impressionante, né? A fazenda, inclusive, menos funcionários, mais automação. Essa é outra questão da substituição aí também da mão de obra, né? E ela precisa ser cada vez mais qualificada. Um vaqueiro, além de saber pegar um bezerro, vai ter que saber usar o celular. Tá? É outra qualificação que a gente vai precisar dos nossos funcionários daqui mais para frente, tá? E aí, por fim, eu voltei nessa slide para mostrar a vocês de novo sobre não se atenham à pecuária só bovino, tá? A gente tem voltado, e vocês vão fazer sinocultura, vocês vão fazer apicultura, vão fazer caprinos e ovinos, e lá também vocês vão ouvir que a maneira mais barata de criar caprinos e ovinos é a pasto. As vacas de leite ficam muito mais felizes debaixo das arvorinhas do pasto. E essa palavra antigamente era estranha, falar vaca feliz, animal feliz, mas a gente consegue perceber a satisfação dos animais quando eles estão num ambiente mais confortável, livre de medo, de fome, de dor, não estão mais presos, tá? E o sistema ciscal e o sistema de galinha caipira, ele está sendo incentivado na Europa e nos Estados Unidos, principalmente na Europa, justamente porque os ovos de galinhas felizes são mais raros. O que são galinhas felizes? São galinhas que conseguem expressar o seu comportamento natural, que é andar, que é ciscar, tá? E aquelas galinhas, aquela criação confinada de galinhas que a gente tinha, 7, 8 galinhas na mesma gaiola, ela já é abolida na Europa. Então, se a gente quiser chegar nesses mercados, a gente precisa se adequar a eles, tá? E aí, essa é a nossa maneira de criar galinhas. O Brasil tem terra para criar galinha. A Austrália já não é o nosso concorrente grande aí na carne bovina, mas não tem mais espaço. Então, a gente precisa pensar, abrir nossas vistas, né, para pensar em outras maneiras de ganhar dinheiro. Vocês vão fazer administração e vão ver lá que, olha, diversificação é importante para ganhar dinheiro, para ganhar mais dinheiro. Então, é importante pensar nisso aqui, tá? Essa figurinha é mais para vocês pensarem. E aí, por fim, são muitos os desafios. Realmente não há uma resposta, tá? Eu queria, até falei com as meninas, acho que nem chamaria, nem poderia chamar de palestra, eu queria ver se a gente pudesse ter uma conversa sobre esses assuntos. São assuntos muito grandes, muito soltos, mas que eu queria que vocês tivessem essa primeira visão deles para começar a pensar. Vocês são os estudantes e vocês é que são os resolvedores dos problemas do futuro, tá? Os problemas vão surgir. Certamente daqui 10 anos que vocês estarão no meu lugar falando aqui, serão outros problemas, mas é importante que vocês pensem nesses. Esses são urgentes, tá? A gente tem que resolvê-los por agora. Certo? Aí deixei por último aqui, só a visão é um futuro a ser criado. Não é uma previsão, tá? Esses desafios podem não acontecer, mas o futuro a gente vai fazer. São vocês os futuros veterinários aí que vão fazer o nosso agro crescer 70% para alimentar as pessoas até 2050. Tá? Muito obrigada. Falei muito? Não. Gente, alguém tem algum questionamento para fazer pergunta dela? Não fiquem com vergonha, gente. Você acha que os produtos mais abertos ou mais fechados sobre a tecnologia que está tendo agora? Tem de tudo, tá? Tem de tudo. Os produtores mais profissionais, fazendas maiores, eles já estão se antenando, já participam de congresso, eles buscam, mandam e-mail para o professor, entram na universidade, eles pensam um pouco diferente. Agora, os pequenos produtores que fazem igual o pai dele fazia, que faz igual o avô dele fazia, em geral não aceita nem a opinião minha, nem do Antônio, às vezes que eu chego na fazenda. Até muito novo ser professor, a gente ouve isso às vezes. Mas tem de tudo. A gente está caminhando para uma geração muito boa do agro agora, tá? São pessoas que estão antenadas mesmo, têm acesso a celular, à internet e trabalham com essas tecnologias. Mais alguém? Professora, atualmente saiu uma notícia do superelenco para a professora Relação. Sim. Diante do cenário, o que a senhora consegue falar para a gente?
Existe uma previsão, só contextualizando, existe uma previsão que vai ter o El Niño mais forte, mais com condições mais adversas do que todos os outros que já existiram esse ano, tá? Então, a seca desse ano vai ser tremenda e chuvas localizadas, principalmente no Rio Grande do Sul de novo, né? Já existe previsão, principalmente para a soja. Eles mudaram até a data do plantio da soja, esperando o veranico, porque a soja, quando ela seca, ela precisa ser colhida, senão ela mofa, né? Então, já existe uma mudança nisso. Agora, para a pecuária, a gente não vê mudança, não. Mas para os plantios, sim, de soja, sim. De milho também, né? Esse ano vai ser difícil, tá? Esse El Niño aí. Só que o El Niño é uma previsão, né? Podemos contar que pode não dar, mas a previsão é que seja o pior de todos. Eu não sei se é um pouco de assunto, mas no início do mês, você tem aquela história lá que fala de vacina para as clostridiosas. Quando acontecer alguma coisa desse tipo, qual alternativa você para poder seguir, para poder prevenir essas situações? A vacina de clostridiose está no calendário nacional. Então, né, a gente é obrigado a fazer isso. E obrigado, que eu quero dizer no sentido de que é bom para os animais, tá? É obrigado, mas é bom para os animais. Em geral, existe um aparato governamental, né, que controla essa distribuição de vacinas e tudo. Então, essa previsão está na mão das indústrias. A gente não tem... medicamento e vacinas é difícil fazer esse guardar, né? Porque a gente pode perder a qualidade delas e a validade delas, né? Não são coisas que a gente pode guardar com muito período. Por exemplo, a silagem não, né? Quando está vendo as zootecnistas pensando, comida a gente pode guardar. A gente tem que pensar nisso. A maioria das fazendas que a gente visita hoje, elas não têm celeiro. O celeiro virou coisa de filme americano. Toda fazenda americana tem um celeiro. Por quê? Porque ele guarda comida. Por que nas fazendas brasileiras a gente não tem celeiro, não tem silo, né, para guardar a comida? A gente precisa prever essa comida. Agora, medicamentos e vacinas, a gente tem um tempo menor, né, para fazer o armazenamento disso. Okay. Na finalidade, eu queria mais uma curiosidade que eu queria que você soubesse responder, é sobre você disse que é mineira, mas mora atualmente no Pará. Se trata de pecuárias de sustentabilidade. Aqui, pelo que você vê da nossa região e lá da sua vivência hoje, qual dessas duas realidades você vê que trata mais esse assunto? Que tem mais desenvolvido? Ou para pau a pau? A palavra sustentabilidade lá cria aço. Os produtores que eu vejo lá. Mas eles criam muito direitinho também. Tá todo mundo muito antenado, sabe? As fazendas que a gente tem acompanhado lá, elas não têm previsão de alimentação. Mas eles criam a pasto, em geral é sempre a pasto, não tem quase confinamento. Lá onde eu moro, quase não tem confinamento, são realmente a pasto. Eles fazem plantio, ainda faz pouca correção, adubação ainda, mas cuidam direitinho aqui. Agora, aqui na nossa região, a gente tem uma visão muito mais aberta. As pessoas entendem mais isso, porque sentem que o nosso ambiente já mudou, né? As fazendas muito produtivas de 20 anos atrás aqui em Salinas já não tem mais a mesma qualidade. Se ele não fazer reposição de nutrientes no solo, replantio de áreas degradadas, esses produtores vêm perdendo o número de animais. Ele criava, né, 3.000 animais, hoje ele cria 1.000. Ele percebe isso, né? As áreas lá do Pará, pelo menos as que eu tenho convivido, são áreas recentes, elas foram desmatadas recentes. Então, recentes que eu falo 10, 15 anos. Então, elas conseguem ser áreas produtivas, tá? Bem produtivas. Só que lá chove demais. Quando chove lá, a lixiviação é grande, então esse solo precisa estar coberto. Senão, o material orgânico vai todo embora, porque é bastante chuva. Tem umas questões de manejo aí, diferentes. Vocês precisam conhecer a Amazônia, é legal. Então, eu vou convidar a nossa colega Ana Clara para entregar uma lembrancinha para a Isabela, em nome de toda a equipe Cuidando Oi, e ela vai fazer o agradecimento e encerrar. Em nome da toda a equipe, eu queria te agradecer. Foi um encontro muito legal, foi muito, agregou bastante, pode ter certeza. Esse assunto não é um assunto fácil de você chegar e falar, mas você conseguiu trazer isso com muita clareza, de uma forma muito leve, que eu tenho certeza que todo mundo aqui conseguiu
conseguiu puxar um pouco desse pensamento da sustentabilidade e de como que isso vai agregar no nosso setor. Então, não vou me prolongar muito, só queria mesmo te agradecer, que foi um encontro muito proveitoso. Vai mais aula para tirar uma foto.